Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Momento Lapidação, um tempo muito especial com pessoas muito especiais para falar um pouco acerca do livro Lapidação nas Mãos do Especialista. Estamos aqui com a nossa escritora, Isabela Raposo. Tudo bem, Oi, Isabela? tudo ótimo. Que bom que tudo bem, tá com sorriso. Gente, hoje a gente trouxe um convidado que vocês não têm noção. Hoje vai ser céu na terra. Glória a Deus. Aleluia. Edgar Monteiro, que bom ter você aqui, que prazer recebê-lo, que bom que você veio. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, né? Para mim é um privilégio estar podendo compartilhar aquilo que Deus derramou na vida da minha amiga também, através desse precioso livro. Amém, amém. É pra nós o privilégio, Sim, né? verdade. Sua presença, cara, você não tá entendendo. Glória a Deus. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 5 do livro, que tem o título Recebi um Não de Deus. Isabela, esse capítulo parece ter sido bem difícil para você escrever. Você poderia contar pra gente como foi esse momento? Foi difícil para você ouvir um não de Deus? Bom, eu estava num momento da minha vida precisando de uma resposta de Deus. Eu queria muito que Ele me respondesse e eu queria muito que a resposta fosse sim. Então eu estava muito angustiada e eu fui para o meu lugar de refúgio com Deus. Eu fui à praia e lá eu estava a sós com Ele, não tinha mais ninguém, realmente a praia estava vazia. E eu comecei a questionar a Deus, sabe, fazer perguntas a Ele, querendo respostas, clamando, suplicando por respostas, e claro que eu queria muito um sim, na verdade, né? Eu não estava tão interessada na resposta, na verdade, eu queria a aprovação dele, eu queria um sim. Só que naquele momento eu entendi de fato o que era viver a vontade de Deus, o que era receber sua resposta. Naquele momento na praia, caminhando, eu fui orando, falando, Senhor, eu quero a sua resposta e tudo mais. E aí, ao invés dele me dar uma resposta, ele foi me envolvendo com uma paz. Sabe, uma paz assim muito gostosa, que antes eu nunca tinha experimentado. Então eu aprendi naquele momento o que era realmente viver a paz que excede todo entendimento. Por quê? Por mais que ele não havia me dado a resposta que eu queria, ele me envolveu com a sua paz. E a paz foi suficiente para aquele momento. Amém, a presença dele é suficiente, já é a resposta, né? Uhum. Edgar, teve algum momento em que você recebeu um não de Deus? Foi difícil para você aceitar? Então, teve vários momentos, né, em que eu recebi vários nãos de Deus. E na realidade, não deveria ser difícil receber esses nãos. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente entende que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, a gente sabe que a gente morre para as nossas próprias vontades. Sim. E aí morto não tem mais vontade, morto já não tem mais desejos. E aí dessa forma a gente entende que se eu tenho a minha carne mortificada, a vontade só prevalece a dele. E aí eu permito que o Espírito Santo governe, né? Então a minha vontade é a vontade do Pai. Uau! Uau! É verdade, nós temos muito que aprender, né? Edgar, você pode contar pra gente como é que seria possível identificar na prática essa questão de ouvir, de entender o não, o sim de Deus, a resposta de Deus? Bem, às vezes a dificuldade não está nem em identificar a resposta de Deus, sendo sim ou não. Às vezes a dificuldade está em reconhecer a voz de Deus. Nossa. Né? E aí, muitas das vezes a gente tem essa dificuldade porque tem a nossa própria voz, tem a voz de Deus, as vozes contrárias, a voz da multidão. Sim. E às vezes é difícil ter esse discernimento. Por isso a gente precisa estar afincado, né, firmado na palavra de Deus e identificar, conforme fala em Salmos 29, que é a voz que faz tremer o deserto, Uau. a voz que ecoa santidade, majestade. Essa é a voz do nosso Senhor, que é a voz como de um trovão, é a voz de muitas águas. Então quando a gente tem um contato com essa voz, a gente sabe que toda voz contrária é calada. Então a gente precisa estar realmente firmado na palavra para poder ouvir. E aí a gente vai conseguir discernir que é a voz do nosso Senhor, sendo sim ou sendo não. Amém. Independente da resposta, a voz de Deus é linda. Isso. E é muito importante pra gente, né? Isabela, nesse tempo você fala sobre uma canção que nasceu durante esse percurso que você estava sentindo, essa angústia. Conta pra gente como é que foi a composição dessa música. Então, como eu mencionei na resposta anterior, a cena da praia, eu comecei a orar, né? E daí surgiu essa canção.
porque eu declarava que Jesus era minha fonte de paz, independente da resposta, independente da situação. Ele era meu refúgio. E eu declarei, né, que quando o medo me tomar, eu correria para abraçá-lo, porque Ele é minha fonte de paz, independente de qualquer circunstância. Amém, amém. Jesus é a nossa resposta, Ele é a fonte, né? Sim. Edgar, sabemos que o não, às vezes, precede um sim, uma resposta que a gente fica feliz, né? Você já tem desfrutado do sim de Deus? Sim, tenho desfrutado. Conta pra gente esse manto aí. Tem vivido realmente um 2022 foi assim extraordinário, 2023 de plenitude em todas as áreas da minha vida, tanto na área profissional, ministerial, eclesiástica, sentimental também. Então, assim, coração. Então é um tempo assim realmente que eu tenho vivido de plenitude no Senhor, em todas as áreas, tendo um equilíbrio, né, de corpo, alma e espírito. A gente precisa entender isso, né, que nós somos espírito, porque Deus é espírito, nós somos imagem e semelhança de Deus, nós de certa forma habitamos no corpo e temos uma alma. É verdade. Então quando a gente consegue trazer um equilíbrio, né, para essas três esferas, a gente consegue caminhar, né, em fé, entendendo o tempo, o propósito de Deus e diferenciando, né, o Kairos do Cronos, que esse é o maior desafio nosso. Discernir o tempo, né? O tempo de Sim. Deus e o nosso tempo. Uau. Eita, que voz forte, poderosa, Jesus. E qual que é a mensagem que você deixaria para o leitor a partir desse capítulo? Então, eu entendo que quando a gente olha, né, para Salmos 40, Davi deixava claro que ele esperou com paciência no Senhor. Oh, Jesus. A parte A do versículo é algo que, quando a gente olha sobre essa questão, né, do não de Deus e saber que a gente precisa esperar com paciência no Senhor, é esse o nosso desafio. Porque paciência, conforme Gálatas também fala, é uma das características do fruto do Espírito. Sim. E para quem tem o Espírito Santo de Deus, precisa ter essa característica também, como todas as outras. Então, esperar com paciência não é fácil, né? Mas a gente aprende com o rei Davi que é possível. É né? possível. Então, a gente quer crer que o não, ele é protetivo, ele não é impeditivo. E aí é ter a ciência de que Deus, na sua infinita bondade e eternidade, que não é um tempo e sim eternidade, é um lugar. Meu Deus! Nesse Uau! lugar, Do tudo céu. já estão, todas as coisas que Ele tem separado para cada um de nós. Aleluia, aleluia. Ele completa a gente, né? Amém. Ele provê tudo. Glória a Deus. E assim a gente encerra esse capítulo maravilhoso de hoje, gente. A gente espera vocês para o próximo.